Então nós vamos continuar a falar sobre aquilo que nós temos vindo a falar ultimamente, sobre desfrutar de prosperidade. É plano de Deus que nós vivamos em prosperidade. Na realidade, aquilo que está no coração de Deus é derramar sobre nós a sua prosperidade. Um dos nomes de Deus é que Ele é Jeová Jiré, o Senhor proverá. O coração de Deus para as nossas vidas é um coração de prosperidade. O que é que isto significa? Significa que a natureza de Deus é uma natureza de dar. Esta tarde mesmo, quando nós estávamos no nosso tempo de intercessão, Deus trouxe à irmã Eugênia uma interpretação das línguas que nós estávamos a falar, é El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. O El Shaddai é o Deus mais do que suficiente. Esse é o Deus que nós temos no nosso meio, o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, aquele que derrama sobre nós aquilo que Ele tem preparado e tem planeado para as nossas vidas. E o nosso Deus já preparou e planeou para nós o seu melhor. Amém? Deus colocou-nos na terra. E nós precisamos saber isto, irmãos. A terra vai cumprir o seu propósito. Deus colocou o ouro na terra. Deus colocou os diamantes na terra. Deus colocou a prata na terra. Deus colocou as pedras preciosas na terra. Deus colocou o petróleo na terra. Deus colocou na terra todos os recursos que são necessários para a vida humana. E na realidade, nesta tarde, nós precisamos saber isso. Se Deus os colocou na terra, Deus colocou nessa terra um propósito: suprir as necessidades dos filhos de Deus. Por isso está escrito: se quiseres e obedeceres, comerás o melhor da terra. Amém? Quem quer? Quem obedece? Então já sabe o que é que a terra vai fazer. Vai trazer a si o melhor que ela tem, o melhor que Deus colocou nesta terra. E nós necessitamos de reconhecer que Deus ama a nossa prosperidade, por isso Ele dá instruções à nossa vida, para que na nossa vida nós possamos fazer aquilo que é certo, conforme nós lemos no nosso texto base. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a vossa Bíblia, Isaías 48, é o nosso texto base, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, versículo 17, Isaías 48, versículo 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Numa outra tradução diz assim: que te ensina aquilo que é proveitoso. E há uma outra tradução que eu gosto muito, que diz: que te ensina aquilo que dá lucro. O ensino de Deus à nossa vida traz lucro, traz proveito, traz acréscimo, traz aumento, traz abundância a cada um de nós. E muito obrigado pelos vossos améns. Na realidade, Deus ensina-nos aquilo que é proveitoso para cada um de nós. E é muito interessante nós entendermos que quando Ele nos ensina aquilo que é proveitoso, Ele coloca em nós balizas que são extraordinárias. Quando Ele nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diga lá comigo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As coisas que fala lá no capítulo 6, o que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que havemos de ter, toda a riqueza que vem à nossa vida, diz que nem Abraão, nem Sansão se vestiu com tanta riqueza como Deus vestiu os lírios, e diz que Ele nos veste a nós, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele traz a nós essa abundância, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Diga lá comigo: a justiça de Deus é um dom. Mais uma vez, a justiça de Deus é um dom. Então, quando Deus nos está a dizer: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é que Deus está a dizer-nos? Está a dizer-nos que nós buscamos a Ele e nós buscamos esse dom. E quando nós recebemos o dom da justiça em nós, todas as coisas nos são acrescentadas. Porque o dom da justiça é uma pessoa: Jesus. Diga comigo: e com Jesus, Deus já nos deu todas as coisas. Amém.
Então, Deus ensina-nos aquilo que é proveitoso, aquilo que é útil para as nossas vidas. Uma Bíblia cheia de apontamentos dá origem a tanto papel no chão, hein? Faz mal, está abençoado. Nós já falámos, então, algumas coisas interessantes, falámos sobre o louvor, falámos sobre a importância da palavra, e nesta tarde nós vamos falar sobre a intimidade com Deus. Para nós desfrutarmos da plenitude de Deus, da prosperidade de Deus, da abundância de Deus, nós necessitamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ser íntimos com Deus. Eu vou pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. E diz assim a palavra de Deus no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Diga lá comigo, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar no Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos, tem aquele sentido de nós nos tornarmos vulneráveis a Deus. Confiar em Deus de todo o nosso coração significa que a nossa vontade é submissa à vontade de Deus. Os nossos desejos são submissos aos desejos de Deus. Os nossos caminhos são submissos aos caminhos de Deus. É nós tornarmos-nos vulneráveis a Deus. E a Bíblia diz para nós confiarmos no Senhor, nosso Deus, e não nos estribarmos, ou seja, não colocarmos balizas no nosso próprio entendimento. Eu vou pedir aos irmãos para levantar o braço, por favor. Braço direito. Baixe agora o braço direito. Levanta o braço esquerdo. Baixe o braço esquerdo. Agora faça assim. E agora baixe o braço. Os irmãos sabem o que fizeram? Sabem que levantaram os braços. O porquê? Só porque eu estava a pedir. Não entenderam nada, não percebem os porquês, mas uma coisa os irmãos demonstraram. É que os irmãos estão vulneráveis à instrução que eu estou a dar. E quando Deus nos dá uma instrução, nós necessitamos confiar nessa instrução. Mesmo que nós não percebamos o porquê, mesmo que nós não entendamos a instrução que Deus está a trazer à nossa vida, nós não nos vamos limitar, não nos vamos estribar, ou seja, não vamos colocar balizas, fronteiras no nosso entendimento, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós queremos. Nós vamos confiar em Deus de todo o nosso coração. E quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, meus irmãos, então nós descobrimos que Deus nos revela os seus segredos. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, e versículo 32, o seguinte: com os que me são íntimos, a parte final do versículo 32, com os que me são íntimos está o meu segredo. Se nós queremos saber os segredos de Deus, nós necessitamos ser íntimos com Ele. Deus revela-nos os seus segredos. É interessante nós entendermos aquilo que a Bíblia diz, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos, e quando Deus diz, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós somos íntimos com Ele, Deus, revela-nos os seus segredos, ou seja, Ele revela-nos os seus pensamentos, Ele revela-nos os seus caminhos, e quando nós nos submetemos aos seus pensamentos, que não estão estribados no nosso entendimento, quando nós caminhamos no seu caminho, que é mais alto que o nosso caminho, então nós desfrutamos daquilo que Deus preparou para nós. Não é fazer as coisas ao nosso jeito, é fazer ao jeito de Deus, é buscar a intimidade com Deus. Vamos abrir, por favor, no Salmo. No livro de Salmos 25. Este é um salmo fantástico. E diz assim, a iniciar no versículo 12:
Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará, está a referir-se ao Senhor, este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Deixe-me fazer uma pergunta aos irmãos. Quantas vezes, talvez não desta maneira, quem é que está aqui que já se encontrou perante situações que não sabe o que fazer? Uau, a grande maioria, se não todos. E nas situações que nós enfrentamos e que nós não sabemos o que fazer, quando nós tememos a Deus, a garantia que nós temos é que Deus nos ensina o caminho que nós devemos escolher. Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade. Uau! Pastor Paulo, mas os dias que nós vivemos são dias de dificuldade, são dias de crise, são dias de grande abatimento, de grande revolução até social e económica. Os dias que nós vivemos são dias em que falar de prosperidade parece uma aberração. Mas aquilo que nós encontramos na palavra de Deus é que o homem que teme ao Senhor, no dia em que ele não sabe o que deve fazer, Deus vai trazer ensinamento, vai conduzir o caminho desse homem, e esse homem vai repousar em prosperidade. Ouvimos o testemunho da Débora há pouco, que foi na altura do desemprego que eles tomaram decisões. E quando eles tomaram as decisões debaixo da direção de Deus, Deus confirmou essas decisões. A sua descendência herdará a terra. Uau! Semana passada, quando estávamos a ouvir o nosso irmão Jim Schreiner, ele disse uma das coisas extraordinárias. Eu nunca tinha pensado daquela maneira. Porque é que Adão precisava do ouro? Quando Deus lhe tinha dado tudo, quando Deus o colocou no jardim, deu-lhe domínio sobre o jardim, e a primeira coisa que Deus mostra a Adão, irmão Jorge, esta é muito boa, a primeira coisa que Deus mostra a Adão é o lugar onde está o ouro. E Deus disse para Adão, aquele ouro é bom. E a pergunta que o nosso irmão fez foi, por que é que Adão precisava de ouro? E ele deu a resposta mais sábia que eu já ouvi. É porque Adão tinha mulher. O ouro era para dar à mulher, claro. E as irmãs dizem, amém, aleluia, glória a Deus. Que sábia resposta. Mas sabe aquilo que a Bíblia nos diz, irmãos? É que a nossa descendência herdará a terra. Diga comigo, a minha descendência herdará a terra. É tempo de nós andarmos todo o tempo a pensar no céu. É tempo de deixarmos de estar toda a vida a pensar vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. É tempo de nós tomarmos posse daquilo a que nós temos direito na terra, de tal forma que a nossa descendência se torne poderosa na terra. E ouça bem, na terra os poderosos são aqueles que têm capacidade económica. E a Bíblia nos diz que os nossos descendentes, eles se tornam poderosos na terra. O que significa? Eles vão herdar as posses da terra. Eles vão herdar aquilo que Deus colocou na terra. Para quê? Para que como descendência forte e poderosa, a sua voz seja ouvida. Eu declaro isto nesta tarde de todo o meu coração para esta comunidade e para todos aqueles que me escutam através da internet. Eu quero declarar nesta tarde que a nossa descendência, ela minará a terra com a glória do Senhor. A glória do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E quando nós estamos a falar da glória do Senhor, baseado no capítulo 61 de Isaías, estamos a falar da riqueza do Senhor, onde a Bíblia nos diz que as portas do seu povo, as portas da sua igreja, estão abertas de dia e de noite, para que as riquezas das nações sejam nela depositadas. E a instrução de Deus para cada um de nós é: levanta-te e brilha, pois já a glória do Senhor se vê em ti. Amém!
Não está a falar de uma auréola, não está a falar de uma luz brilhante que anda em nós, não está a falar de cintilar, está a falar da riqueza. E a riqueza de Deus na nossa vida, ouça bem, ela vem até nós como resultado daquilo que nós fazemos. Não vem aos trambolhões, vem até nós como resultado de nós seguirmos os princípios divinos. E nós aprendemos os princípios divinos quando nós estamos em intimidade com Ele. Não é fazer ao nosso jeito, é fazer ao jeito de Deus. Eu falei aqui a semana passada e vou dizer uma vez mais aqui hoje. Durante a minha vida, muitas vezes eu quis ser super-herói. E muitas vezes aconteceu na minha vida que eu trouxe problemas à minha casa, trouxe problemas à minha mulher, trouxe problemas a mim próprio, trouxe problemas à minha família, porque Deus dava-me semente e Deus dava-me pão. E eu estupidamente semeava a semente e ainda semeava o pão também. E quando nós semeamos a semente e nós semeamos o pão, a semente vai produzir, mas o pão não. E nós precisamos de buscar a Deus. Quando as finanças vêm à nossa vida, vamos buscar a Deus aonde é que nós vamos investir? Qual é a finança que nós vamos investir? Qual é a finança que é semente? Qual é a finança que é pão? E a Bíblia diz que Deus dá o pão para comermos. Diga lá comigo, o pão é para comermos. Mais uma vez, o pão é para comermos e a semente é para ser semeada. Se nós semeamos o pão e a semente, nós ficamos... Mas às vezes nós também fazemos o contrário. Nós comemos o pão e ainda comemos a semente. E depois, quando queremos mais pão, já não existe. Então nós precisamos de fazer as coisas ao jeito de Deus. De seguir a instrução de Deus. De seguir o princípio divino. E a Bíblia nos diz que quando nós seguimos a instrução de Deus, o princípio divino, Deus revela-nos a nós o seu segredo. Diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. E Ele lhes fará saber a sua aliança. E a aliança que Deus tem conosco é uma aliança gloriosa. É uma aliança de prosperidade. É uma aliança de vida. É uma aliança de saúde. É uma aliança de gozo, é uma aliança de vitória, é uma aliança em que Ele atraiu Jesus à terra para viver em nós. Aleluia! Deus faz-nos saber a sua aliança. E quando nós sabemos a aliança de Deus, então nós sabemos que nós não temos falta de nada. Num momento tão fraquinho. Quando temos consciência da aliança que Deus fez conosco na nossa vida, não falta nada. Nós temos tudo. Ouça, nós temos tudo. Porque Deus já preparou uma mesa cheia de abundância perante nós, na presença dos nossos inimigos. Os nossos inimigos roem as unhas até ao sabugo e nós banqueteamos-nos com a bênção de Deus na nossa vida. Preste bem atenção ao que está escrito. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra, o bem existente na terra, meus irmãos. Nós vamos descansar nesta prosperidade, nós vamos descobrir esta aliança. Deus vai revelar-nos a nós o seu segredo e isso só é possível quando nós renovamos a nossa mente. Renovai-vos no vosso entendimento. Diga ao irmão que está ao seu lado: renovai-vos no vosso entendimento. Diga: renova-te no teu entendimento. Na realidade, aquilo que a Bíblia diz é: renova-te no espírito do teu entendimento.
é mais poderoso ainda, porque a revelação de Deus e a aliança de Deus é uma aliança espiritual. E nós necessitamos que o nosso espírito entenda essa aliança. E quando o nosso espírito entende essa aliança, então nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos segundo o espírito. Quando deixamos de andar segundo a carne, deixamos de andar segundo a condenação e passamos a andar segundo a lei do espírito e vida. E a lei de Deus sobre nós é uma lei de abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu posso dizer-vos que a prosperidade é muito mais do que dinheiro, porque se nós tivermos todo o dinheiro do mundo e tivermos uma doença terminal, para que é que nos serve esse dinheiro? Se calhar para alterar a morte durante uns diazitos, que são capazes de nos ligar a uma máquina para nós sobrevivermos mais uns dias. Na realidade, eu quero toda a plenitude da prosperidade. Acima de tudo, eu quero Jesus. E Jesus é prosperidade plena. Eu quero Jesus na minha vida. Queira Jesus na sua vida. Com Ele, Deus vai dar-lhe todas as coisas. Deus vai dar o que vestir, o que comer. Ouça, Deus vai dar o que semear. Deus vai dar o que guardar. Deus vai trazer a si as melhores casas. Oh, que eu creio de todo o meu coração. Eu creio nisto. Nós estamos a chegar a um tempo na nossa vida em que a palavra de Deus se concretizará, conforme está escrito lá em João capítulo 4, versículo 37, nós vamos colher aonde nós não plantamos. E esta é a palavra profética que Deus deu ao seu povo. Habitarás cidades que não edificaste, viverás em casas que não construíste, viverás em casas que tu não encheste, e comerás daquilo que tu não fizeste, colherás de vinhas que não plantaste, terás pão sem escassez. Aleluia! Outros trabalharam para eles, e eu creio que está a chegar o tempo em que nós vamos colher aquilo que Deus preparou para nós. Outros plantaram, nós colhemos. Eles não colheram, nós vamos colher. Aquilo que era para eles é para nós. Amém! Aleluia! É a palavra de Deus para nós, a aliança que Deus faz conosco. E nós só detectamos isso quando nós somos íntimos com Deus. Porque Ele revela os seus segredos àqueles que lhe são íntimos. Nesta tarde, meu irmão, eu quero de todo o meu coração que cada um de nós aprenda a desfrutar da prosperidade. Semana passada nós tivemos um ensino tão poderoso. E eu encorajo toda a gente a ouvir, a adquirir o DVD, o CD. Adquira, ouça, 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 ouça. E aplique. O irmão vai ver a diferença na sua vida. Mas eu quero dizer-lhe que é muito mais do que nós aplicarmos regras. Todo o plano de Deus para a vida do homem não é um plano de regras. É um plano de espírito e vida. Espírito e vida. Diga lá comigo, espírito e vida. Mais uma vez, espírito e vida. Diga mais uma vez ainda, espírito e vida. Há princípios divinos, irmãos. Há leis que regem o mundo. E para que os nossos filhos possam herdar a terra, eles também precisam de aprender a cumprir as leis que regem este mundo. Eles não vivem de acordo com elas, ou seja, não são essas leis que regem a sua vida. Eles são regidos pelas leis divinas que são superiores a essas leis. Os princípios divinos, princípios de primícias, princípios de dízimos, princípios de ofertas, oferta às viúvas, oferta aos pobres, oferta aos necessitados, que atraem até nós a grandeza e a prosperidade de Deus. E eu espero que cada um saiba isto de cor e salteado, que possa deitar-se a pensar nisto, que possa levantar-se a pensar nisto, quando nós aplicamos os princípios divinos, quando nós trazemos primícias, a garantia dada na palavra de Deus para nós é riqueza. Quando nós trazemos dízimos, a garantia que está na palavra de Deus é que Deus abre as janelas do céu e derrama sobre nós a sua bênção. Uau, a sua bênção é muito mais do que riqueza. Amém.
amém. Quando nós semeamos as nossas ofertas, a garantia que nós temos na palavra de Deus é que a nossa semente se multiplicará. E quando a nossa semente se multiplica, então nós entendemos o sobrenatural de Deus vem até nós, os milagres vêm até nós, não para nós ficarmos extasiados, não para ficarmos de boca aberta com eles, mas para cumprirmos o propósito de Deus à face da terra. Quando nós damos e semeamos na vida dos pobres, a garantia que a palavra de Deus nos dá é de que Deus vai pagar esse juro a cada um de nós. Mas acima de tudo, Ele nos restaurará do leito da enfermidade e ficaremos sãos e sadios. Ouça isto, aplique isto, viva isto, ande de acordo com estes princípios. E a graça de Deus e a prosperidade de Deus se multiplicará na sua vida. E diz, a sua alma repousará na prosperidade. Amém. Diga comigo, amém. Amém, amém e amém. Aleluia. Não se estribe no seu próprio entendimento. A Bíblia diz-nos para nós darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixa-me dizer-lhe, se nós dermos o que é de Deus a César, nós estamos a agir bem? Não? Tem certeza? E se dermos a Deus aquilo que é de César? Também não. Então nós damos a César o que é de César e damos a Deus o que é de Deus. E às vezes nós falhamos nisto. Muitas vezes nós pensamos que conseguimos fazer as coisas ao nosso jeito. Deixe-me dizer, se alguém tem feito as coisas ao seu jeito, hoje, aqui, agora, é o momento de dizer obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu me arrependo disso. Hoje, aqui e agora, eu recebo na minha vida o dom da justiça. Eu sou declarado justo e a partir deste momento eu dou a César o que é de César, a Ti o que é de Ti, e a minha alma repousará em prosperidade. Aleluia! Oh, aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 17. Oh, aleluia! Deus é bom. Oh, diga ao irmão que está ao seu lado, Deus é mesmo bom, mesmo bom, mesmo bom. Aleluia! Portanto, digo isto e testifico no Senhor. Diga comigo, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Uau! Não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Quantas vezes somos vaidosos naquilo que nós pensamos? Eu sei mais do que Deus. E não olhem para mim assim com essa cara, porque eu sei que já pensaram nisso muitas vezes. Se calhar não pensaram assim, mas já agiram. Deus diz para fazer de uma maneira e cada um faz ao seu jeito. Isso é dizer, Deus, eu sei mais do que tu, os meus pensamentos são melhores que os teus pensamentos, e sabe o que é que a Bíblia diz? Está entenebrecido. Na vaidade dos seus pensamentos. E a Bíblia diz que os gentios andam assim, mas a nós é requerido algo mais. Aleluia. Portanto, nunca aceite na sua vida, ouça, escreva isto no seu coração, nunca aceite na sua vida nada menos do que o melhor de Deus para si. Nunca. Nunca, 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 nunca troque a sua intimidade com Deus por alguma coisa menor. Eu vou concluir com uma passagem que eu penso que toda a gente conhece, e vamos abrir em 2 de Reis, 2 de Crônicas, capítulo 12. 2 de Crônicas, capítulo 12, fala-nos da vida do rei Reboão, filho de de Salomão. E Salomão, nós sabemos, homem riquíssimo, riquíssimo.
Segundo a história, não houve, até os dias de hoje, um homem cuja riqueza chegasse aos trilhões. E a riqueza de Salomão está avaliada em trilhões. Isso é um número tão grande, é tanto zero por aí, que até tem dificuldade em fazer os zeros. Mas aquele homem teve um filho que não buscou a Deus convenientemente. Sabe, na realidade, Sansão, eu e o Sansão hoje devemos ter. Salomão era um homem cheio de sabedoria. Eu só não entendo como é que aquele homem conseguia ter 1000 mulheres. Bem, as 1000 mulheres ainda olho. Agora, ter 1000 sogras é que é uma complicação danada. Puxa, o homem passou-se dos carretos, não é? Estou a brincar, as 1000 mulheres eram um exagero. Mas pronto, isso era a vida dele e nós não temos nada a ver com isso. Hein? Mas aquilo que nós encontramos aqui em 2 de Crônicas, capítulo 12, é que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, veja bem, ele confirmou o reino, ele fortaleceu-se, e quando ele se fortaleceu, ele deixou de confiar em Deus e ele passou a confiar nele próprio. É aquilo que nós acabamos de ler. Ele ficou o quê? Entenebrecido na vaidade do seu pensamento. Eu não preciso de Deus, eu sou poderoso, eu consigo, eu tenho tudo isto, eu vou fazer as coisas ao meu jeito. Deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. E nós podíamos ler a história, não vamos ler agora. O rei do Egito veio para combater contra Roboão e nós chegamos ao versículo 8. Porém serão seus servos, porque quando o profeta disse para Roboão, olha, Deus vai trazer penalização, vocês vão ser devorados pelo rei do Egito. Eles arrependeram-se. E Deus disse-lhes, ok, porque eles se arrependeram, eu não vou fazer o que disse, mas eles vão sofrer. E está escrito, porém serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Uma coisa é servirmos a Deus, outra coisa é servirmos os reinos da terra. Quando nós servimos a Deus, ouça isto com ouvidos de ouvir, Deus não nos chama servos, Deus chama-nos filhos. Uau! Que maravilha! Vale a pena servir a Deus. Voluntariamente nos consagramos a Ele. Voluntariamente submetemos-nos a Ele. Voluntariamente buscamos a sua direção. Buscamos a sua orientação. Buscamos a sua instrução. E Deus olha para nós e Ele tem prazer. Eu creio que neste dia Deus está a dizer ao diabo, de onde é que tu vens? E o diabo diz de rodear a terra. E hoje Deus não vai dizer visto o meu servo Jó. Deus vai dizer visto o meu filho Paulo, a minha filha Maria, a minha filha Ana, a minha filha Lourdes, a minha filha Josefina, a minha filha Pancrácia e Anastácia. Viste a minha filha? Uau! Deus tem prazer em nós. E sabe aquilo que o diabo disse? Pois, Jó teme-te porque tu lhe deste todas as coisas. E ele vai dizer o mesmo de nós. Pois é, eles temem-te porque tu lhe deste todas as coisas. Yes. Só que agora o diabo está assim. Porque Deus não nos deu apenas todas as coisas. Deus deu-se a si mesmo a nós. Ele vive em nós. Uau! Aleluia! 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 Avancemos. Subiu-se Isaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor. Diga lá comigo, os tesouros da casa do Senhor. Mais uma vez, os tesouros da casa do Senhor. Diga uma vez mais, os tesouros da casa do Senhor. A casa do Senhor era rica. E é uma tristeza quando nós chegamos aos dias de hoje,
quando já era assim há milhares de anos atrás, que a casa do Senhor era rica, é uma tristeza chegarmos aos dias de hoje e detectar que a casa do Senhor quase anda a mendigar. A riqueza devia ter sido multiplicada e multiplicada e multiplicada e multiplicada. Mas ele veio e tirou os tesouros da casa do Senhor. Diga comigo, e os tesouros da casa do rei. Então eram os tesouros na casa do Senhor e eram os tesouros na casa do rei. Nós fomos feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Então é tesouros na casa do Senhor, vamos dizer assim, na casa do tesouro. A igreja deve ter capacidade económica para cumprir todo o seu propósito à face da terra. Mas cada um de nós também deve ter os seus tesouros. Uau, um amém tão fraquinho. Eu pensei que você sabe, aleluia. Deus preparou riqueza para nós. Mas agora veja, quando o homem deixa de buscar a Deus, quando o homem deixa de ter intimidade com Deus, o homem não se importa. O homem faz trocas. Assim, veja bem, desculpa, eu não acabei o versículo 9. Levou tudo, diga comigo, inclusive os escudos de ouro. Mais uma vez, os escudos de ouro. Diga ao irmão que está ao seu lado, os escudos de ouro. É muito importante esta palavra. Os escudos de ouro, irmãos, que Salomão fizera. Assim fez o rei Roboão, veja bem. Salomão faz escudos de ouro. O rei do Egito leva os escudos de ouro. E o que é que Roboão faz? Fez Roboão, em lugar deles, escudos de bronze. Diga lá ao irmão que está ao seu lado, escudos de bronze. E nós sabemos que o bronze polido pode parecer-se com o ouro, mas não é o ouro. E eu termino com a revelação da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o escudo é o escudo da fé. E sempre que na Bíblia, ouça bem, ouça isto com ouvidos de ouvir, sempre na Bíblia, quando se refere ao ouro, refere-se à justiça de Deus. E quando se refere a bronze, refere-se à maldição. A serpente que Moisés colocou lá era de quê? Era de ouro ou de bronze? Era símbolo da maldição. Salomão, ele fez escudos de ouro. Ou seja, Salomão, ainda no seu tempo, ele já tinha o escudo da fé baseado na justiça de Deus. E Roboão vem e faz o escudo da fé baseado na maldição do mundo. E há muita gente que tem mais fé no diabo e no mundo, são escudos de bronze, do que tem fé em Deus. Alô? Trocaram-se os escudos de ouro pelos escudos de bronze. Nós temos a armadura de Deus na nossa vida, o capacete da salvação, uau, uau. E aquilo que nós temos, o nosso escudo da fé, é um escudo de ouro. Não está baseado em nós, está baseado na obra completa de Cristo Jesus. E Cristo Jesus não veio só para nos libertar do inferno. Ele veio para restaurar todas as coisas àqueles que são seus. Então vamos nesta tarde tomar a nossa armadura. Não façamos trocas. Não façamos trocas. Não troque intimidade com Deus por alguma coisa menor. Eu vou repetir. Não troque a intimidade com Deus por alguma coisa menor. Eu poderia enumerar muitas coisas. E algumas eu sei que os irmãos fazem. Por isso eu não vou enumerar para que ninguém pense que eu estou a dar uma charutada. Mas há muita coisa que as pessoas têm que são mais importantes na sua vida do que o próprio Deus. E porque eu conheço algumas na vida dos irmãos, eu me resguardo de o dizer nesta tarde.
Mas eu quero dizer-vos da parte de Deus, não troque o escudo de ouro, o escudo da justiça, em que o irmão é justo em Cristo Jesus, por um escudo de bronze. Em que o irmão confia mais nas coisas humanas, naturais, materiais, do que nas coisas de Deus. Eu vou ensinar-te aquilo que é proveitoso, aquilo que dá lucro à tua vida. Eu quem? O Senhor teu Deus, o Senhor o teu Redentor. E Ele nos ensina aquilo que é proveitoso para cada um de nós, de tal forma que nesta tarde, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós descobrimos a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus, e é uma aliança eterna, baseada em promessas fantásticas. E as promessas que temos é que nós agora dominamos sobre a terra. Então o escudo de ouro que está na nossa vida, ouça, é um escudo de ouro, é um escudo de justiça. Ah, pastor Paulo, mas eu fiz isto, aquilo ontem. Saiba isto, o irmão é justo. Eu vou repetir, o irmão é justo. Eu vou repetir ainda, o irmão é justo. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes. Diga lá comigo, o justo cairá 7 vezes. Caiu uma vez, mas é justo. Caiu 2 vezes, mas é justo. Caiu 3 vezes, mas é justo. Caiu 4 vezes, mas é justo. Caiu 5 vezes, mas é justo. Caiu 6 vezes, mas é justo. Caiu 7 vezes, mas é justo. Sabe o que aqui significa? Pode cair as vezes que cair. Não deve, mas pode cair as vezes que cair. Mas é justo. O escudo que nós temos é o escudo da justiça. Aleluia, nós somos justos em Cristo Jesus. E não pense que eu estou a chamar queda para a vida de alguém, porque nós somos justos, nós andamos como o justo anda. Eu vou repetir, porque somos justos, andamos como o justo anda. Aquele que diz que está em Cristo, então ande como ele andou. Nós estamos em Cristo, nós andamos como ele andou. Não é para andar a cair, mas se caímos, nós somos justos, porque ele é nossa justiça. Isto não é um apelo ao pecado, não é um apelo à leviandade, não é um apelo a fazer a vida ao nosso jeito. Não, o apelo é a não trocar o escudo de ouro por um escudo de bronze. Amém! Ponha o escudo de ouro na sua vida e levante-se ousadamente dizendo, eu não troco a minha intimidade com Deus por nada inferior a isso. Amém? Vamos ficar em pé.